Então, eu gostaria de mudar um pouco o foco para a estrutura do GHF e também para a agenda mais ampla do GHF em campo. Primeiro, porque você mencionou essas câmeras em Kerem Shalom e o quanto de vigilância elas estão realizando sobre a população local. Isso, na verdade, já havia sido antecipado em documentos de planejamento, conforme reportado pelo The Washington Post em maio. Eles escreveram que os documentos de planejamento previam ceticismo público, adoro o uso desse termo, e prepararam previamente pontos de discussão caso o GHF enfrentasse alegações, comparando seus centros de distribuição de alimentos e complexos residenciais a, entre aspas, campos de concentração com biometria, ou comparando a organização a Blackwater, uma antiga empresa mercenária dos Estados Unidos envolvida em violência contra civis no Iraque. Agora, o que você vê nesses chamados centros de distribuição são muitos e muitos jovens que representam o membro mais forte de cada família, que foram enviados para buscar uma caixa de comida ou farinha para que suas famílias possam sobreviver. Mas da perspectiva israelense, todos esses são terroristas, essencialmente, ou representam potenciais combatentes da linha de frente do Hamas, comandos Nukba. Então, presumivelmente, eles gostariam de atrair essa população para uma área fortemente vigiada, fortemente militarizada, e então atacá-los, inclusive com, como mencionado nesse documento de planejamento, biometria, para capturar seus rostos nas câmeras, colocá-los no banco de dados. Isso é algo que você viu acontecer. Em que medida a GHF Safe Reach Solutions está realizando vigilância biométrica em nome da inteligência israelense? Sabe, senhor, eu estava procurando uma forma de descrever isso, e o senhor acabou de explicar perfeitamente. O senhor está absolutamente correto. Na verdade, todas as câmeras, ou melhor dizendo, todos os locais de distribuição segura 1, 2, 3 e 4, estão todos equipados com 6 câmeras de alta definição, com visão completa, zoom e rastreamento. Dessas 6 câmeras, uma delas ainda conta com capacidade biométrica, podendo escanear a multidão com software de reconhecimento facial. Essa é a palavra que eu estava procurando. E eu pediria a todos que prestassem atenção. Vejam, não sou eu, Anthony Aguilar, inventando isso. Qualquer um aí hoje, pesquise no Google Safe Reach Solutions e acesse o site deles, onde estão listando oportunidades de emprego no Oriente Médio. E 8 dessas oportunidades de emprego são para analistas de inteligência. Por que uma missão de assistência humanitária precisa de um analista de inteligência? Isso é uma operação militar. Pois é, vou te dizer por quê. Porque no Centro de Operações Conjuntas, cada uma daquelas câmeras, em cada um daqueles locais, tem um analista de inteligência dedicado, que fica lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, coletando dados biométricos da população, da multidão, do grupo de pessoas que está indo aos locais. E então, o que eles fazem com essa informação? Eles invertem a situação e estão construindo um banco de dados biométrico de cada ser humano que se encaixa na descrição deles de homem em idade militar. A partir disso, eles criam essas fotos de ficha criminal. Eu vi isso com meus próprios olhos, há provas disso. Está nos próprios relatórios de situação da Safe Reach Solutions, que eles enviam para a GHF todos os dias. Então, eles estão absolutamente usando esses locais para atrair a população até eles? Sim, todos os pontos de distribuição são construídos longe da população necessitada. Portanto, qualquer pessoa que queira chegar aos locais precisa viajar uma grande distância. Para mim, isso se chama atrair. Isso é deslocamento. E então, quando eles estão lá, o motivo, e agora porque eu me perguntei isso, por que as entradas e saídas são tão pequenas? Tipo, por que temos milhares de pessoas passando por uma entrada tão pequena? Bem, eu vou te dizer por quê. O tamanho, o comprimento da entrada, encaixa perfeitamente no enquadramento da câmera, na distância do poste onde ela está instalada,
para enquadrar perfeitamente a entrada para a câmera biométrica. Aquela entrada não foi construída daquele tamanho por coincidência. Ela foi construída com um propósito. E esse propósito não é permitir o fluxo eficiente de pessoas para um local para pegar comida. O propósito era coletar a biometria da população à medida que entravam. É por isso que foram construídas assim. É chocante. Sim, e eu acho que há um plano de longo prazo aqui, que o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, anunciou em junho, mais ou menos na mesma época em que o GHF iniciou sua missão. Eu vi isso em documentos de planejamento anteriores, que revelamos no The Gray Zone, em fevereiro ou janeiro, que a Boston Consulting ajudou a produzir. E isso é basicamente para campos de concentração biométricos, depois que a população for transferida à Força do Norte, cidades de Gaza destruídas. Este é o plano israelense, segundo o Guardian, para a transferência forçada da população de Gaza, um projeto para crimes contra a humanidade. O ministro da Defesa de Israel apresentou planos para forçar todos os palestinos em Gaza a se mudarem para um campo sobre as ruínas de Rafah, em um esquema que especialistas jurídicos e acadêmicos descrevem como um modelo para crimes contra a humanidade. Ele propôs a criação de uma, aspas, cidade humanitária sobre as ruínas de Rafah, segundo informou o Haaretz. E se você ler a reportagem do Haaretz, há uma menção a um centro de distribuição dentro dessa cidade de 500 mil pessoas, que será isolada por uma espécie de muro biométrico e ninguém poderá sair a menos que passe pelo Egito. Então você vê isso como parte de uma agenda maior para construir esse tipo de campo, e a GHF está envolvida nisso? Não só vejo isso teoricamente, como vi fisicamente. Aqui está a verdade. Aqui estão os fatos. Isso já está em andamento. Dos 4 locais de distribuição seguros, 3 deles estavam no sul, ao sul do corredor Morag, e do que costumava ser Rafah, e um fica próximo ao corredor Netzarim. O que está próximo ao corredor Netzarim está sendo desativado em termos de uso. Não vão mais utilizá-lo. E agora estão concentrando todo o esforço nos 3 do sul. O local número 1, o local de distribuição seguro número 1, é tão grande, ou foi construído originalmente tão grande, que seria possível colocar todos os 4 locais de distribuição nele. Todos nós perguntamos desde o início, por que o local 1 é tão grande? Ninguém hesitou em nos dizer, da Safe Free Solutions. O local 1 é a base da fase 3. Fase 3, o que é isso? Bem, a fase 3 é quando eles projetam a área de trânsito de assistência humanitária, onde todos os palestinos serão levados para o sul para viver. E este será o principal centro que os apoia. Então, tudo que você acabou de dizer, isso não é uma teoria. Isso é realidade. E se você olhar as imagens de satélite agora, ou pedir para qualquer pessoa independente ir lá, o local de distribuição número 1 está atualmente em construção. Por que está em construção? Porque estão expandindo e desenvolvendo o local, já que a fase 3 foi aprovada. A UG Solutions e a Fundação Humanitária de Gaza receberam os $30 milhões do Departamento de Estado e os 30 milhões correspondentes desses doadores internacionais. Essa cabala secreta de países da Europa Ocidental, cujos nomes ninguém quer nos revelar. Eles agora têm financiamento garantido até dezembro. Isso é um fato. A Fundação Humanitária de Gaza está totalmente financiada para continuar operando em plena capacidade até dezembro. O que está sendo construído é essa vila de trânsito de assistência humanitária, por assim dizer, onde todos serão movidos para o sul e viverão naquela área. Essa área de trânsito de assistência humanitária servirá para essa população. Não para mantê-la ali, mas como uma forma de removê-los de onde vivem. Eles passam um tempo lá e depois são processados em Adagaza. Para onde vão, eu não sei. Mas esse plano, isso não é um esboço. Isso é um plano. Isso está sendo feito. Isso está acontecendo agora.
Então o GHF faz parte de um plano para campos de concentração. E a terceira fase é essencialmente a solução final. Essa seria a minha interpretação. A destruição da cidade de Gaza é fundamental para esse plano, porque é preciso eliminar, de certa forma, os palestinos que vivem livres, para que possam ser confinados e não consigam mais sustentar seu próprio modo de vida em suas casas. Tudo meio que se encaixa e faz sentido. It all kind of comes together and makes sense.